Olá amigos da Leandro Stormer, aqui é Fábio Figueiredo, Vlad, trazendo para vocês as atualizações alinhadas aí com o modelo de avaliação de mercado do Farol LS, né? Informativo da equipe. Trago as movimentações do Ibovespa, as atualizações dentro da nossa abordagem. Nessa sexta-feira, dia 14 de agosto de 2015, mais uma semana que chegou ao fim, com o Ibovespa operando em queda. Vamos dar uma olhada no mercado então. Então na tela, gráfico do Ibovespa, quarto pregão consecutivo caindo. O mercado perde aqui então a linha de referência desse canal, né? Na realidade existe uma outra possibilidade de a gente ter esse canal aqui sendo negociado, né? Sendo em que o mercado trabalha. Eu vou manter a linha original. E o nosso Ibovespa perde aquele suporte que foi colocado no último farol, dos 47.850, abre espaço para o mercado buscar agora a mínima do ano. Lembro que uma das teses para esperar esse movimento estava alinhado com a movimentação do IFNC, né, o índice do setor bancário, tem explicado boa parte do movimento do Ibovespa, e o IFNC já tinha perdido o suporte equivalente. Tá? O Ibovespa termina a semana em queda, fechando abaixo do fundo anterior. A gente deve ter na semana que vem o mercado indo em busca dessa LTA, que é a LTA que conecta a mínima de 2013, 2014 e finalzinho aqui de 2014 na realidade. E o fundo do ano deve ser tocado. Mesmo que eu aceite ajustar aquela linha de tendência, ela serve como referência logo abaixo também, né? Mais um ponto para a gente esperar o mercado seguindo em queda pelo menos até aquele patamar. Tá ali a linha alternativa que brota a partir do fundo de julho. Eu vou deixar a linha tracejada. Aí fica fácil a gente observar o movimento. A expectativa é que o mercado venha para cá. Vamos ver se isso acontece na semana que vem. Tá? Só um momentinho. Legal. O IFNC, que eu previamente comentei, fechou na mínima do dia. Não produziu algum repique, que era até então a mensagem dada pelo candle de ontem, né? Existia uma certa sombrinha inferior, não era um candle potente, mas a expectativa era essa. O mercado ainda está longe do... Longe não. Faltam 1,5% para o mercado atingir o suporte dado pela mínima do ano. E a gente deve ver o mercado escorregar até aquela faixa de preço. A expectativa segue sendo baixista, não há sinal de reversão no atual momento. E nem de repique, seja do FNC quanto do Ibov. O índice do setor de consumo fechou em queda, não acionou o candle de ontem. Lembro que ontem nós comentamos o candle que foi deixado em cima do fundo anterior, tinha uma divergência de alta NFR. O mercado não acionou essa movimentação de recuperação da última perna de baixa. O IEX, que é o índice do setor elétrico, teve um dia de menor movimentação, um forte volume. Tá? Consolidou um suporte de curtíssimo prazo, aí na faixa dos 27.660. O objetivo segue sendo lá em 26.900. Foi acionado um cenário aqui de retorno à média, né, na quarta-feira, quando o mercado superou a máxima do candle de terça por conta da divergência, mas o mercado negou esse movimento ontem mesmo, chegou a invalidar por conta da perda da mínima do candle branco. Então a expectativa segue sendo baixista. Faltou alguém? Sim, faltou o setor imobiliário. Consolida suporte de 447 pontos. Né? O próximo suporte fica, de fato, somente lá na mínima de 2009, em 268 pontos. A linha de referência do canal de baixo duplicado também está bem distante. Eu não vejo cenário de repique aqui nesse setor. E a gente deve ver a retomada da pressão vendedora, caso os preços passem para baixo do suporte. O mercado americano operou em alta, fechou em alta de 0,40. O gráfico semanal deixou um candle comprador, se aproximando ou tocando aqui pelo menos no suporte de fechamento da mínima do ano. Embora dentro de uma visão de prazo maior o Dow Jones trabalhe bem lateral, né? Bem lateral. Trabalha dentro de um processo de alargamento aqui em azul, um outro processo de prazo maior em vermelho e um prazo menor. Há uma cunha aqui que pode ser lida também
Se ela for acionada na semana que vem, a gente até pode esperar uma movimentação compradora, mas reitera, esse movimento expansivo é muito complexo de ser operado e avaliado também. É hora da gente migrar para os mercados futuros. Começo aqui pela avaliação do dólar, que hoje operou em queda, deixou um sinal negativo no gráfico diário. Há a sinalização de saída da tendência de alta vigente no dólar. Por que eu digo isso? Dentro da avaliação técnica, o dólar quebrou a sequência de topos e fundos, né? Hoje o dólar fez um topo abaixo do topo anterior. Não é possível ainda afirmar que a tendência foi revertida para baixa, né? A tendência no máximo de alta foi revertida para a tendência indefinida. Contudo, uma movimentação lateral no mínimo seria esperado. O objetivo de prazo maior ainda segue lá na faixa dos 3,70, né, que é o alvo do triângulo, alvo da última perna projetada, a última perna alternada e também a extensão clássica aqui do pivô primário, né? A gente já falou nos outros faróis. O pivô de baixa é acionado se o mercado passar para baixo do fundinho aqui 2.460, 2.457 para ser mais exato. Eu estava olhando o gráfico ajustado. Por curiosidade, eu vou colocar aqui o IFR de 14, a gente pode perceber que a LTA do indicador ainda é respeitada. Isso então não nos cria uma expectativa baixista mais relevante, né? Se tivesse acontecido o rompimento dessa LTA, a gente poderia esperar o rompimento em algum momento da LTA dos preços. Seria o padrão conhecido como Advanced Breakdown. DI, que é o contrato futuro de juros de um dia, marcou, assim como o dólar, topo abaixo do topo anterior hoje, máximas e mínimas menores. Candle fechado abaixo de 13,84, a gente tem um pivôzinho de baixa mais curto, que fica mais fácil de se avaliar no gráfico de 60 minutos, que por algum motivo sumiu aqui, né, no meu profit. Isso fortalece aquele cenário lateral que a gente havia defendido algumas semanas atrás. Tá? No semanal, tivemos um fechamento dentro da congestão, a consolidação desse retorno para dentro da banda, né? E aqui fica nítido observar uma divergência de baixa, né? Enquanto nós tivemos topos mais altos no preço, o indicador já fez topos mais baixos. Tá? Inclusive, o juro, ao contrário do dólar, já possui um Advanced Breakdown. Né? Tanto que o IFR já voltou para testar a sua antiga LTA. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado deve perder de fato essa LTA. Já havia perdido, né, como a LTA já tinha sido perdida aqui, né? Como os preços voltaram para dentro, a gente tem que ajustar. Então a mensagem é que essa LTA deve ser perdida nos próximos períodos, a LTA dos preços. Essa aqui é a avaliação de gráfico semanal, tá? É hora de avaliarmos os contratos futuros agrícolas. Começo pelo milho, fechou em queda de 0,30. Quem opera pela média móvel de 9 segue vendido, média móvel de 9 fechou virada para baixo. Quem opera com a média móvel de 21 teve até sinal de compra aqui para o ponto contínuo. Aí depende do modelo que cada um opera, né? No gráfico semanal, semana passada o milho deixou um pivô de alta, rompendo o topo anterior. Essa semana o mercado voltou para dentro, para baixo da resistência, e isso tira a força desse rompimento. Tá? Boi gordo, BGI V15, na quarta-feira, como vocês já sabem, houve o rompimento aqui do ombro, cabeça a ombro invertido, rompimento acontecendo na quarta. Hoje o mercado voltou para testar a resistência rompida como suporte, logo a superação da máxima de hoje, na segunda-feira, gera trade na compra. Então atenção para quem está de fora do boi. Quem opera por média móvel de 9, tudo que eu falei não importa. Quando a média virar para baixo, cai fora do trade. E o café, chama atenção que o contrato mais líquido então agora é o Z15. O mercado migrou aparentemente toda a liquidez. Hoje teve 138 negócios no Z. E no U tivemos 84, então a confirmação disso. Tá? Novo
patamar de resistência fica em 178 dólares e 60 cents. Café que foi um destaque essa semana, subiu 9%, 9,20%. Lembra que a gente comentou ontem da situação do dólar, né? O dólar essa semana fechou aí com queda de 1%. Lembrando que o café é cotado em dólar. Vou agora para as atualizações do dia. Hoje tivemos várias atualizações dentro dos modelos operados. Eu começo aqui pela realização parcial da venda que nós demos ontem, que houve enquadramento ontem em CSNA3. Mercado que havia fechado abaixo do suporte aqui dos 13,80. Vendemos, foi meia posição, sim, é verdade, mas vendemos. Hoje realizamos parcial em 13,47, o stop está no ponto de entrada e a partir de cada nova máxima a gente vai trazendo esse stop. É um trade que não oferece mais risco, bonita operação. As novas operações, tivemos uma entrada de retorno à média em BRSR6, Banrisul, depois de vários dias de queda, ou vários dias em que o mercado seguiu na mesma direção, fazendo máximas cada vez menores. Hoje houve um candle branco fora da banda, com uma distância superior a 30% da média da volatilidade. Ficou confuso? Calma. Então como é que a gente valida uma situação de extrema sobrevenda? Quando nós temos o seguinte: a gente mensura a distância dos preços em relação à média móvel de 21, que é essa linha vermelha. Então a distância é de 14,7. Se essa distância for maior que 20% da média da volatilidade, a gente diz que esse mercado está sobrevendido e que alguns sinais de retorno à média podem ser aceitos. Ou seja, nós temos um fator aqui de 0,38. Logo, esse candle branco fora das bandas, com volume, candle com sombra inferior, pode ser aceito para trabalharmos um trade contra a tendência. Então, somos mais exigentes em trades nesse cenário. Tá? O Banrisul já apanha bastante esse ano, né? Caiu 46%. Além de Banrisul, tivemos um trade na TOTS. TOTS 3 encontrou aí uma zona de suporte, que é a mínima, a zona dada pela mínima do ano, né? É o menor fechamento aqui de 2015. Em 32, o mercado encontrou esse ponto. No ponto que nós entramos, esse candle aqui ele era mais bonito. A nossa entrada foi em 32,05. Essa entrada foi produzida nas mesmas condições de Brasil, de Banrisul. Candle fora das bandas. Reitero, quando a gente entrou, esse candle estava mais bonito, estava branco. Né? No leilão aqui houve uma pressão de venda que deixou esse candle um pouquinho feio. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó. Tá? Antes do leilão estava cotado em 32,25. A entrada foi em 32,05. O stop dessa posição não fica abaixo da mínima de hoje, fica lá em 31,37. Percebam que essa é a distância média do ruído do mercado. A gente usa um fator da volatilidade para determinar esse stop. E a realização parcial está em 32,73. Esse é o trade que também foi aberto, o trade de retorno à média. Chamo a atenção para o seguinte: vocês sabem que eu monto operações de arbitragem estatística, né? Onde eu observo a relação estatística entre dois ativos, né? E aqui a relação entre Banrisul e TOTS 3 diz o seguinte, que esse par é cointegrado, ou seja, o resíduo estatístico entre Banrisul e TOTS é estacionário. Ele tem a propriedade de retorno à média. Só que esse não é um long em short, não é compra um ativo e vende o outro. Nesse caso aqui, como eu tenho beta negativo, seria compra e compra, seria long e long. Então, pelo método que eu opero, que é o método de cointegração, é permitido trabalhar compra e compra. É óbvio que eu não vou fazer isso através dessa... Não vou montar essa operação de arbitragem estatística, eu vou simplesmente usar isso também como argumento para fortalecer a minha entrada em TOTS 3 e Banrisul pelo modelo de retorno à média. Então, um modelo validando o outro. E na venda, tivemos venda de Petro. A gente monitorou bastante essa semana a Petrobras.
Ela perdeu o suporte aqui em 9,47 com o candle vendedor, acionou então aí um triângulo descendente no gráfico diário. A gente pode até projetar a amplitude desse triângulo para baixo e mensurar o alvo lá em 8,20. Olha que coincidência bonita, né? O alvo em 8,20 é exatamente a mínima do ano. Fortalece então o objetivo desse triângulo. O nosso objetivo fica em 8,74, objetivo de realização parcial, e o alvo, o stop, fica em 10,03. Então esse é o trade na Petro. Muitos podem questionar e dizer o seguinte: mas e o volume? Não tinha que ser maior? O volume na venda ele não é tão relevante quanto na compra. Para baixo, todo santo ajuda. Então o volume não é tão relevante nesse cenário. Tá? Por isso que aqui dá para fechar um olho, sim. E na Petro foi somente uma posição, não foram duas posições. Ok? Das posições em aberto, SLC segue, duas posições, está praticamente no preço médio. Tá? Even, trade na venda, deu calor, né? O stop está lá em 3,14, temos que ficar de olho nessa venda. Ficou feio o gráfico, mas a posição já está feita, segue o plano. TOTS foi feita hoje. Tá, o resto foi tudo feito hoje. Das que já foram realização parcial, Ciel, venda bonita, aberta no dia 6, stop está acima da máxima de hoje. Temos uma venda aberta em Alpa 4, demos ao vivo aqui no comentário de fechamento, acompanhado também no Farol. Stop está acima da máxima de hoje. BEMA 3 também venda, stop acima da máxima de hoje. E CSN, que eu comentei, já deu RP, stop acima da máxima de hoje. Então esses são os trades aí que a gente tem em aberto. A atualização já foi, comento os papéis que se aproximaram de entradas dentro da nossa abordagem. YouTube 3, deixou um candle pequeno, fora da banda. Deixa eu colocar aqui a banda de Bollinger, ó, banda de 3 desvios. Distância da média, 8%. A volatilidade é de 38%, ou seja, 8% para 38%, temos um fator aí de 0,21, de 21%. Logo, não é uma entrada apropriada, não está tão sobrevendida para a gente poder apostar num cenário de retorno à média. Tá? Embora seja um gráfico que chama atenção, né? O mercado está tocando em uma zona de suporte, na zona dos 25. Esse aqui é o gráfico não ajustado. Está na zona de suporte. Né? Quando a gente avaliou esse trade, o papel estava mais bonito, estava com um candlezinho branco próximo à máxima do dia. Aí o suporte estava sendo respeitado. Então não se enquadrou. MYPK deixou um candle com sombra superior, tocando uma zona de resistência, fora das bandas de Bollinger. Porém, não é todo o candle que está fora da banda. Logo, não há trade. Então só observamos, se aproximou de um trade. Eu fiquei animado com essa venda, mas preferi ser mais conservador, afinal já estou com 2 trades abertos na compra, né, contra a tendência, então tem que abrir mais um. Embora tá bem bonito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de alta. Uma abordagem nesse sentido é segunda-feira, procurar por vendas no intraday, ou esperar o trade ser acionado na segunda-feira, que seria o mercado indo para baixo da mínima de hoje. É a abordagem que o Busy costuma tomar, você já deve saber disso. E Rapt 4 foi um papel que também se aproximou da nossa abordagem. Na verdade, se aproximou, né? Se esse candle de hoje fosse ontem, aí seria perfeito. Mas hoje, o mercado deixou um candle vendedor bonito, com volume perfeito, acionando aí o triângulo descendente, cujo alvo agora, inclusive, fica lá em 277. Problema dessa venda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de queda consecutivos. Ou seja, vender depois de 7 dias. Coragem, né? Essa barra que começa a ganhar ares de barra de exaustão, de selling clímax, de exaustão de venda, né? De clímax de venda. Assim sendo, não montamos a operação nesse trade, mas eu entendo quem está montando para um prazo maior. Logo, também entendo quem está montando o trade na compra aqui, ou procurando o trade na compra na segunda-feira, para retorno à média. Afinal de contas, o mercado esticou bastante nos últimos dias. Para um prazo maior, porém, eu vejo a Rapt 4 caindo no abismo. Né? Na realidade, esse abismo ele já está desenhado desde que o mercado perdeu a zona dos R$6. Né? Ó. Onde está o suporte? Estamos em 2,95, suporte só na mínima de 2009, na zona dos R$2.
RAPT 4 em R$2, Fábio. Tecnicamente, esse é o objetivo de longo prazo do papel. Vamos ver se nós temos um objetivo de FIBO batendo lá. Não necessariamente. Bom, vamos aos destaques em geral. Comportamento do mercado como um todo. Já falei de Itaú, né? YouTube 3. YouTube 4 encontrou o suporte que nós... Opa! Ali era o gráfico ajustado. Deletem. Suporte e objetivo fica lá em 25,87. O mercado está indo em busca daquele patamar, embora esteja esticado, longe da média, fora da banda, que aumenta um risco de trades na venda exatamente agora. Tá? Banco do Brasil, papel que a gente estudou uma venda ontem, acabou não dando essa operação. Próximo suporte em 18,60. Esse é o objetivo do papel, que está indo para lá. Devagarzinho, mas está indo. Fizemos bem em optar pela CSN, né? Hoje o mercado já veio abaixo, enquanto o Banco do Brasil, que foi um papel que a gente estudou muito, a venda ontem acabou não dando, hoje caiu 0,77. Setor de siderurgia, Goal tocando o suporte, Uzi Minas perdeu o suporte ontem, está indo em busca do próximo, e Goal também está ali, querendo perder o suporte, assim como a GGBR, tá? CSN a gente já comentou, não tem suporte próximo, segue em queda. Possui alguma relação com siderurgia Vale 5, vocês já sabem, dentro daquele alargamento, difícil, qualquer coisa aqui, moeda para cima, serve como ferramenta de previsão na Vale, porque ela está dentro de um processo de alargamento, não vejo o que fazer, estou bem interessado na Vale 3, vocês já sabem disso. Acima de 19,70 eu procurarei por compras. No momento não vejo absolutamente nada a fazer em nenhum dos ativos, bem como na BRAP, que também segue em processo de alargamento, assim como a Vale. Tá? Alguns papéis do setor de consumo, como a Lame. Lame hoje, que inclusive abriu aí com alta de 5%. Né? Fechou boa parte do gap aqui no intraday. Não foi uma venda fácil de ser operada, diga-se de passagem. Deixou um candle bizarro no diário, mas se eu coloco o gráfico semanal, olha o que nós temos. Temos um candle branco, com o mercado tocando uma zona de suporte, que é a mínima do ano. Tá? A expectativa seria de um retorno à média aqui no gráfico semanal. Vamos ver se isso acontece. HGTX também do setor, no gráfico diário deixou um pivô de alta, né, um zigue-zague ascendente, porém desconfortável de ser aceito como argumento de compra, volume baixo, já é os 8º dia de alta consecutivo e logo acima tem resistência. Então, apesar de ser um sinal de reversão, tem que ser galo, né, para trabalhar uma entrada aqui nesse ponto. O mercado está rompendo uma LTB, inclusive. Mas eu não vejo uma entrada tranquila. Brim 3 está marcando um fundo. Tá, com um candle grande, acabou nos 49 do segundo tempo aqui deixando uma sombra ampla demais até, mas o volume é um volume que lembra um volume de fundo associado com essa barra grande, né? A gente pode ter aí a marcação de um fundo importante, ainda mais se olha o gráfico semanal depois de várias 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de queda. Não seria todo estranho apostar num retorno à média nesse prazo. Tá? Braskem, BRKM5, é um papel que eu estou de olho para as próximas semanas, acima aqui da faixa dos R$14, R$14,30. Ficou de lado a semana toda, eu estou bem atento nesse papel. Lynx, estava com o candle mais bonito até alguns minutos antes do fechamento, acabou deixando esse candle bizarro. Embora exista uma simetria aqui altista que pode ser assumida, né? Afinal de contas houve um ponto de inflexão aqui, eu tive máximas e mínimas maiores. E para fechar os destaques do swing trade, 1003, que deixa o engolfo de alta em cima de uma zona de suporte, que é a mínima do ano, com volume forte. Esse pode ser um sinal assumido na segunda-feira, caso a máxima seja superada. Tem espaço para repicar,
No gráfico diário a resistência fica só lá na faixa dos 8,35. No semanal nem tem resistência ali, né? A resistência só fica lá em 9,86. O papel também aí que esse ano apanhou bastante, já cai 45%. É hora de falar... Ah não, faltou falar da PEMAN, desculpa. PEMAN 3 perdeu o fundo anterior. Próximo suporte agora, suportão mesmo, fica em 1,94. Tem um suportinho aqui, suportezinho em 2,25, 2,20, entre 2,25 e 2,20 temos um suporte mais próximo. É hora de falar de day trade. Comento aqui o índice futuro. Hoje tivemos uma venda de índice futuro. O mercado abriu acima da linha da água. Seguiu um pregão mais complexo de ser trabalhado, né? Porque o mercado abriu acima da linha d'água, passou para baixo, ok? Passou para cima. E quando passou para baixo, em candle fechado, nós executamos meia posição. Então foi feita uma venda aqui. Tá? A segunda posição foi feita aqui nesse ponto. Quando o mercado, com o candle preto, se aproximou da metade do caminho entre o ponto de entrada 1 e o stop. O mercado, no final do dia, acabou indo para a realização parcial, porém isso depois do nosso stop no tempo. Sempre que a gente monta uma operação de day trade, dentro desse método, que é o método Leandro, a gente tem um número de candles em que o mercado deve ir a nosso favor. Se ele não fizer isso, a gente queima e cai fora. Passaram-se então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles. No 10º candle a gente encerra o trade. Logo, o preço médio de entrada ficou mais ou menos aqui em 48.650. Saída foi ali em 48.550. Então 100 pontos de lucro, como foram duas posições, 200 pontinhos. Um dia difícil como hoje, tudo bem. Tá? E o mercado parece estar aí dentro daquele alargamento que a gente veio falando já há vários pregões. Né? Tá aí o alargamento do índice. Muito bem. E o dólar? O dólar foi um lindo dia. Mais um lindo dia de day trades. O dólar abriu acima da linha da água. Formou que... abriu abaixo da linha d'água, desculpa. Formou o que nós chamamos de primeiro movimento. Então tá aí o primeiro movimento do dólar. No candle das 10h45, o mercado acionou o trade. Logo em seguida atingiu a realização parcial. A gente coloca o high low e fecha o trade quando o high low vira para cima. Linda operação no dólar. Depois o mercado marcou fundo e acabou fechando até com um candlezinho de leve sombra inferior no intraday. Tá? Percebo que aquela LTA que nós tínhamos traçado ontem, o mercado acabou respeitando aquela zona. A gente pode até ajustar agora essa LTA. Está ajustada. Linha d'água está aqui. E vamos ver se o mercado acelera até a zona de resistência. A resistência só tem lá em 3.545. Para baixo a gente tem a LTA e em seguida o suporte que a gente falou, que é o suporte do diário, né? 3.460. E o índice, para fechar, a gente pode agora traçar a nova linha d'água que está aqui. A resistência fica aqui nesse topo, a resistência mais próxima, né? Embora não me espanta o mercado fazer um movimento e buscar a linha de referência. Afinal de contas, a volatilidade aumentou e isso está tudo dentro do esperado para o mês de agosto. Ok? Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais eu. O Busy continua de férias. Tá? Tenha um bom descanso, espero que tenha sido útil. Se faltou algum papel a ser comentado aqui, eu peço que você coloque aqui nos comentários do YouTube. Tá? E se, obviamente, gostou do vídeo, eu agradeço se puder dar um likezinho. Tá? Bom final de semana. Um abraço.